Agora vamos falar do amigo do Verstappen, o Gabriel sim. Bortoleto, pô. A gente, Best friends. Best friend forever ali, né? Um se ajuda, o outro se ajuda o outro. Inclusive o próprio Verstappen falou que torce para que Gabriel Bortoleto conquiste seu primeiro pódio na Fórmula 1 em 2026. Podemos sonhar com isso, ô Max? Será que Bortoleto, a Audi vai chegar assim desse jeito? Como é que você analisa essa situação aí, agora uma nova marca, talvez... tem gente que é um pouco mais otimista, até pela representatividade, né, do que é a Audi dentro do contexto do esporte a motor, ao passo que outros também até com o bicho complexo que a gente falou aqui na primeira parte do programa, vai fazer a própria marca alemã das 4 argolas, né, dos 4 anéis, rebolar no início. Como que você vê a situação dele e também como que você acha que o público brasileiro vai entender esse momento? Olha, eu acho que o momento do Gabriel, né? Primeiro que ano passado foi seu ano de estreia, agora está no segundo ano com a Audi estreando na Fórmula 1. Lógico que é uma estreia não 100%, porque a Audi, como todos sabem, ela vem da Sauber, então a equipe que já existia, mas tem a questão de fazer o motor e tem a desvantagem de ter o motor somente na equipe Audi. E isso é uma desvantagem muito grande, né? Isso tem no caso da Audi e no caso da própria Aston Martin, agora com a Honda também sendo a sua única equipe. Isso não é bom, né? Porque muitas vezes, quando você não tem um desempenho bom, sempre vai ficar aquela dúvida, tá, mas é o motor ou é o carro? Se a gente pegar no caso da Honda, na fase da Red Bull, a gente tinha o mesmo motor na Red Bull e na AlphaTauri, e muitas vezes a AlphaTauri em último e a Red Bull em primeiro. Imagina se tivesse esse motor Honda só na AlphaTauri. Será que alguém ia querer aquele motor que foi 4 vezes campeão mundial com o Verstappen? Então realmente é uma coisa um pouco complicada. O dilema, não que é uma coisa parecida, que eu lembro muito do debate McLaren e Honda na época do Alonso, ali, do GP2 Engine. Só tinha na McLaren. Depois de um tempo, um ficava se acusando, não, o problema do carro é o carro, não o motor. Basicamente isso. E naquela situação, lógico, tanto o carro quanto o motor mudaram, mas a Honda, saiu da McLaren, foi para Toro Rosso na época, já foi melhor do que estava na McLaren e na sequência ganhou títulos com a Red Bull. Mas de qualquer maneira, eu acho o seguinte, o Gabriel, primeiro de tudo, fez um ano excelente ano passado na minha visão. Por incrível que pareça, Eric, eu falei até nas transmissões ano passado da Band, eu acho que foi muito importante o Gabriel, inclusive, ter aquele momento difícil na parte final do ano, inclusive aqui no Brasil, onde ele cometeu 2 erros e foi criticado. Na sequência, que cometeu o erro também foi Las Vegas. E por que eu acho que foi importante? Eu acho que é importante qualquer profissional passar em qualquer tipo, em todas as situações possíveis dentro do seu segmento. E como piloto, você vai ser aplaudido, você vai ser ovacionado e você vai ser criticado. E você tem que saber lidar com tudo isso. E o Gabriel teve todas essas situações no seu ano de estreia e, ao meu ver, conseguiu lidar muito bem com todas elas. Com as boas, que quando ele foi muito elogiado, isso gera uma pressão também. E quando foi criticado, isso também gera pressão. Ele conseguiu lidar bem com as duas situações. Agora, o que vai acontecer esse ano, de novo, a Audi é estreante na categoria. Por outro lado, a Audi, por onde passou, venceu. Só que, ao mesmo tempo, nunca passou pela principal categoria e, consequentemente, mais difícil de longe dentro do automobilismo. Então, se a gente for pensar, faz muito mais sentido a Audi passar por um momento de adaptação na Fórmula 1, que esse momento pode demorar alguns anos. Só que, de novo, é um regulamento novo, tudo pode acontecer, vai que a Audi dê um pulo do gato ali em alguma coisa e tem. Hoje, se a gente for pensar, eu acho que vai ter mais diferenças de motores nesse primeiro momento do que talvez de carros. E quem sabe eles têm algum segredo ali que nenhuma outra equipe pensou. A Audi nunca esteve na Fórmula 1, mas esteve nas principais categorias do automobilismo, inclusive na WEC, que é um regulamento também similar em termos de motores com o regulamento atual da Fórmula 1. Quem sabe, talvez seja um achismo com barra torcida do meu lado, porque eu gostaria muito que o Gabriel tivesse um carro competitivo, assim como o Nico Hülkenberg, que eu sou muito fã do Nico Hülkenberg como piloto também, e de longe, como pessoa, parece um cara muito legal também. E também, né, para a categoria T, que não tem tantos carros assim, agora tem 22 em vez de 20, mas quanto mais carros competitivos, mais legal para a gente que trabalha com isso, mas também somos fãs. Então eu também gosto, sendo, mesmo na transmissão ou não, gosto de estar assistindo um bom espetáculo, gosto de corrida, então eu espero que a Audi tenha um carro competitivo. Maravilha. Pode falar. Eu queria só fazer um acréscimo, porque eu acho muito problemático essas equipes, que elas não têm uma outra equipe
cliente de referência, é que é exatamente isso, elas não têm uma referência. Não é só a questão, como o próprio Max disse, de você não saber se é um motor ou o carro, mas você não saber, porque se tudo tá dando errado, você não consegue ver até onde o seu motor pode ir, você não tem uma referência do que seu motor é capaz de fazer, porque, por exemplo, a McLaren mandou menos do que a própria Mercedes, mas ela sabe que aquele motor ali, ela pode fazer muita coisa. E ao contrário, a Mercedes também, se fosse a situação oposta, saberia que o motor dela poderia fazer muita coisa. A Aston Martin e a Audi, não, elas não sabem até onde pode ir, porque às vezes o próprio carro limita isso. Então, você não ter alguém do seu lado, né, nesse caso uma equipe, para ser a sua referência, também é muito prejudicial, porque às vezes você não sabe aonde desbloquear aquele possível potencial ou aonde deu errado que talvez para você não esteja mostrando. Então é muito difícil você ser soldado raso ali, ser sozinho, porque você não tem referências, né? E tem algumas certezas, né? Por exemplo, a Williams, que não foi a Barcelona e viu tanto de quilometragem acumulada pelo motor Mercedes, falar, beleza, tá na nossa mão, isso, tá em casa e aqui. No caso da Aston Martin, quase não foi. E aí ia ser 100% dos motores Honda se dar uma volta no pneu ali pro carro. É terrível. E eu vou te falar assim, mesmo que a Aston Martin venha a vencer 100% das corridas esse ano, não ter feito os 3 dias de shakedown lá, ou de teste em Barcelona, foi um erro. Foi alguma ineficiência, algum departamento que eu não faço ideia onde é que foi, mas não tem, assim como da Williams, pior ainda, não tem justificativa. Eu vi o discurso lá do chefe de equipe da Williams dizendo um monte de groselha lá, que tentando justificar como quase que foi positivo não ter ido para Barcelona. Então realmente é muito mais fácil nesse momento falar assim, pessoal, não deu tempo aqui, pisamos no tomate, mas vamos tentar compensar na próxima oportunidade, não tentar enfeitar ou fazer uma coisa ruim ser uma coisa boa, né? Ele falou, poderíamos ter estado lá, não, se pudesse, porque não foi. Estaria, né? Que você tá tendo ali na prática o que tá acontecendo no carro. Poxa, sim. Querer maquiar um negócio que é impossível. E é muito bom nisso, né? Eu acho que assim, o cara foi, James Wallace, bem preparado até pela escola Toto Wolff depois de 48 takes para sair aquele vídeo lá. Depois com a oratória. Escola Toto Wolff de atuação. Inclusive, né, a gente está gravando nessa terça-feira, 3 de fevereiro, teve uma coletiva, um round table ali por conta do lançamento do carro da Williams. E o comentário que eu ouvi aqui enquanto a galera estava ouvindo ao vivo esse round table, pô, mas o cara é liso, hein? O cara, né, é o Matrix, né? Eu esqueci o nome do personagem. A bala vem, ele desvia, aí vem a outra, ele desvia. Mas isso também, tentando passar um pano para ele agora, na minha visão, tem uma relação direta com o que a gente falou no começo do programa de hoje. Regulamento. Se a gente for pensar, né? Eu não lembro agora de cor certinho os números. Mas esse ano, por exemplo, o conjunto da unidade de potência pesa mais ou menos 30 ou 40 quilos a mais do que o do ano passado. E o peso total do carro diminuiu 30 quilos. Então como é que você vai ter um motor 30 quilos mais pesado? Então você tem uma diferença de 60 quilos. Então a impressão que eu tive vendo as informações, as entrevistas, as matérias, é que o carro da Williams, quando você tem uma questão de peso muito complicada, tudo você tem que fazer no limite de leveza, de finura e tudo mais. E aí chega no crash test, não passa. E aí você tem que reforçar. E o reforço traz o quê? Mais peso. Então realmente é um regulamento também nesse quesito muito complexo. A gente ouve dizer que a maioria das equipes estão com peso além do que deveria. E, de novo, por que isso? Por que você não pode? Você vai imaginar falar um número aqui aleatório. Se 20 quilos fosse resolver o problema de ninguém ter tão pro limite assim, por que não faz o carro 20 quilos mais pesado? Será que isso vai ser tão ruim para a categoria ter um carro 20 quilos mais pesado? Que é equivalente a, sei lá, 3, 6 décimos de tempo de volta para um carro que voa na pista. Então são algumas coisas no regulamento que, de novo, talvez seja completamente errado vendo de fora, mas para mim não faz o menor sentido algumas decisões desse regulamento, como essa do peso, por exemplo. O que a gente conseguiu apurar é que eles realmente fizeram um carro muito pesado para passar no crash test. A única intenção foi realmente não atrasar mais, então conseguir passar ali a parte do chassi no crash test, e aí o carro ficou absurdamente acima do peso.